nos escuta quando oramos, ouve sempre o protetor do Senhor. Nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Olá, irmãos e irmãs, nosso abraço a vocês e a nossa saudação na graça e na paz de Cristo, quando estamos iniciando o culto de louvor ao nosso Deus no quarto domingo na Quaresma, acompanhando os passos de Cristo rumo à cruz, para que você e eu tenhamos o perdão e possamos viver em Cristo na luz. Nós queremos seguir a temática para este culto, vivendo na misericórdia de Deus. E o saudamos com as palavras da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Também os saudamos com as palavras de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Este amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Com essas palavras, saudamos a todos vocês, membros da Congregação Luterana Emanuel de Iluminal, e também a todos os irmãos que participam conosco na forma online, sejam membros e também irmãos de fé, perto e longe de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos invocar a santa presença do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, como é importante a nossa humildade perante Deus, que nos leva pela fé a confessar os nossos pecados em arrependimento e pedir o perdão de Deus para termos a verdadeira paz no coração e com lábios e corações puros podermos adorar o santo nome de Deus. Vamos conversar com Ele em oração. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros e que temos cometido o pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Irmãos e irmãs, com as palavras desta oração e do seu coração, é esta a sua sincera confissão de que está arrependido dos seus pecados, que os confessa, que pede perdão, confia no perdão, o perdão que recebem também querem dar e pedir para o seu próximo, para juntos vivermos em paz e, para tanto, vocês querem buscar a ajuda, o auxílio e o consolo do Espírito Santo?
Se assim é, que possamos dizer sim com a tua ajuda, ó Senhor. Sim com a tua ajuda, ó Senhor. Amém. Irmãos, sendo esta a sua sincera confissão de que, com as palavras desta oração e do seu coração, você confia em Jesus, que está arrependido e pede perdão, assim anuncio-lhes: vocês estão perdoados, e declaro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com o perdão de Deus, começamos um novo culto e queremos adorá-lo através do Salmo 107, versículos 1 a 9, onde lemos: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou de todas as suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, ontem, hoje e sempre. Amém. Vamos conversar com Deus em oração. Onipotente Deus, nós te pedimos que guies, santifiques e governes a nossa vida nos caminhos de tua lei, para que, por tua poderosa proteção, agora e sempre, sejamos preservados de corpo e alma das tentações do diabo, do mundo e do nosso coração pecaminoso. Que neste culto e em todo o período de Quaresma possamos refletir sobre os sofrimentos, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a salvação que Jesus conquistou para nós traga ânimo, alegria e gratidão para a nossa vida. Habita entre nós com a tua graça, misericórdia e perdão. Por Cristo, o nosso Salvador, que é um só Deus contigo, ó Pai, e contigo, ó Santo Espírito. Amém. Nós vamos agora ouvir textos da Palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, e vamos intercalar com um hino de louvor ao nosso Deus. A leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje é Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, onde lemos: Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: Por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão e nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés então orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: Façam uma cobra de metal e preguem num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Esta é a palavra do Senhor.
és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. As Sagradas Escrituras, desde as primeiras páginas até as últimas, são uma constante batalha entre a criação divina, aqui representada pela humanidade dominada pelo pecado, e Deus, querendo que a humanidade se volte para Ele e viva. Em muitas oportunidades puniu os rebeldes, mas nunca deixou de dar-lhes uma oportunidade de se voltarem a Ele. E sempre que, mediante arrependimento, confessavam seus erros, os recebia e continuava a conduzi-los. Sempre havia a terra prometida à sua frente e a renovada promessa de possuir a terra que mana leite e mel. Essa promessa também nós temos, a promessa de um lar no céu, onde não mais há dor e sofrimento, e Deus, Ele mesmo enxugará toda lágrima dos olhos, porque a misericórdia divina é muito grande. A sua graça está sempre presente e de braços abertos nos recebe com seu precioso perdão
e nos toma pela mão para nos conduzir por este vale de lágrimas até a completa restauração, nos revestindo da justiça de Cristo e nos dá a vida eterna. Esta é a mensagem das leituras de hoje. A graça e a misericórdia vêm ao nosso encontro e nos trazem eterna felicidade. A epístola para esse culto é o texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Estas as palavras da epístola. O evangelho para hoje é o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho do único Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Estas as palavras do Evangelho. Mais uma vez, Deus nos dá a graça de ouvirmos a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Esta fé foi fortalecida e esta fé queremos testemunhar com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esta parte do culto chama-se Espaço da Criança. Queremos dar uma atenção especial para as crianças, a fim de também elas, conosco, prestar o seu culto para Jesus. A história de hoje e o texto bíblico é de Lucas 19, 1 a 10. Zaqueu queria ver Jesus. Às vezes temos uma multidão, bastante pessoas ao nosso redor, e não conseguimos enxergar aquilo que gostaríamos de enxergar, ou alguém que está falando, alguém que está se apresentando. E aí procuramos algum espaço, algum lugar, para ter uma melhor visão. Zaqueu queria ver Jesus. E ele então achou uma árvore e pôde subir para poder ver Jesus. E Jesus deu atenção para ele e foi dizer: Zaqueu, desça depressa, eu quero ir na sua casa. Também Jesus entrou na minha e na sua casa, e assim, porque fomos levados ao batismo, você e eu, pela palavra, podemos ver Jesus. Cada vez que você lê um devocionário infantil, o adulto, ou você ouve a palavra de Deus, está num culto, na escola dominical, no culto infantil, ali você está vendo Jesus. Vamos agora cantar para Jesus e ouvir depois a história de Zaqueu, com 2 vídeos, musical e também o vídeo do filme de Jesus. 1, 2, 3, palavrinhas! La 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 la. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então olhou e disse: Zaqueu, desça depressa, pois da sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu. E com alegria Jesus recebeu. La 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 la. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. Então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu. E com alegria Jesus recebeu. Com alegria Jesus recebeu. É isso aí, Zaqueu.
crianças! A história de hoje se chama Um Homem Baixinho. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 19, verso 8, e diz: Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. A mensagem é: demonstro o amor de Deus quando corrijo os meus erros. Você já foi assistir um desfile ou jogo e não conseguiu ver o que estava acontecendo? Talvez seu pai tenha colocado você sobre os ombros. Se isso já aconteceu, você pode imaginar como Zaqueu se sentiu ao encontrar-se atrás de uma multidão. Zaqueu morava em Jericó. Ele tinha uma das maiores casas da cidade. Ele era muito rico, mas ninguém gostava dele, porque ele enganava as pessoas e ficava com o dinheiro delas. Todos sabiam disso, mas ninguém podia fazer nada. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos para os romanos, e os romanos não se importavam com o que ele fazia, desde que eles lhe dessem o devido dinheiro de imposto. Por isso, Zaqueu dizia às pessoas que os impostos tinham aumentado. Ele cobrava mais do que era devido para que pudesse guardar um pouco para si. Certo dia, Zaqueu ouviu dizer que Jesus estava indo a Jericó. Ele já tinha ouvido muito sobre Jesus. Soube que ele curava doentes, paralíticos e cegos. Algumas pessoas até diziam que ele ressuscitava outros. Todas essas coisas faziam de Jesus alguém especial e faziam com que Zaqueu quisesse conhecê-lo. Ele tinha ouvido falar sobre o publicano Mateus e como ele tinha deixado tudo para ser um seguidor fiel de Jesus. As pessoas comentavam isso por toda a parte e Zaqueu ficou pensando: essa era a conversa do povo da cidade? Jesus estava indo para Jericó. Zaqueu decidiu que veria o mestre, ainda que fosse de relance. Fechou seu escritório e foi para a rua. A rua estava lotada de gente. Ele tentou pular para olhar por cima das cabeças, mas não conseguia ver nada. Ele era muito baixinho e ninguém o deixava passar. Mas ele estava determinado. Não ia desistir. Zaqueu olhou e viu uma grande árvore ali perto. Subir em árvores não era coisa de homens adultos, mas ele não via outra saída para ver Jesus. Por isso, subiu na árvore, sentou num galho grande de onde podia ver a rua. Jesus estava caminhando em sua direção. Quando Jesus chegou perto da árvore, ele parou e olhou para cima. Viu Zaqueu e sorriu. E todos olharam para cima e viram Zaqueu também. Zaqueu, desce depressa daí. Quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu não podia acreditar no que estava ouvindo. Jesus iria à casa dele? Ele desceu rapidamente da árvore e conduziu Jesus até sua casa. A multidão abriu caminho, mas começou a resmungar. Como Jesus pode ser hóspede de um pecador? Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus olhou para Zaqueu, olhou para o povo que o criticava e disse: Hoje houve salvação nesta casa. É por isso que o Filho do Homem veio, para buscar e salvar o perdido. Antes de Zaqueu ver Jesus, ele já demonstrava estar arrependido de enganar o povo. Depois que viu Jesus pessoalmente, confessou isso diante de todos. Mostrou que o fato de amar a Jesus o ajudou a corrigir seus erros. Jesus também pode ajudar você. Que bom você e eu podemos cantar para Jesus e, através da palavra, ver Jesus. Vamos conversar com Ele em oração. Senhor Jesus, obrigado por este culto e também agora o espaço da criança, a fim de poder ouvir-te, cantar para ti e falar contigo. Ó Jesus, muito obrigado por teu perdão, teu amor
e pela salvação que tu nos deste com a tua morte na cruz e a tua ressurreição. Continua cuidando de nós, nossa família e também de todas as pessoas que estão com doenças, com enfermidades e que precisam de tratamento, também para o Covid, e abençoe e protege a todos os profissionais da saúde e as instituições, hospitais, unidades de saúde, enfim, todos aqueles que são mãos tuas para acolher e curar. Oramos em teu santo nome, Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Em preparação para a mensagem, vamos louvar ao nosso Deus. Para este momento de reflexão na Palavra de Deus, estejam conosco a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Amém. A nossa reflexão tem como base a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10, e destacamos os versículos 4 e 5 e versículo 8. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Que Deus nos assista com essa palavra. Amém. Irmãos queridos, não sei como vocês estão. Alguns de vocês estão bem, outros, quem sabe, nem tanto. Mas sempre nós tivemos ou teremos experiências em que dependemos de alguém para continuar a vida. Seja quando sofremos um acidente e somos socorridos, os bombeiros, depois no hospital também o cirurgião, os assistentes,
também pessoas que nos socorrem, nos defendem de perigos, mas espiritualmente falando, nós só podemos ser libertos e protegidos por Deus diante de perigos espirituais que nos cercam e nos querem derrotar e nos levar à perdição eterna, ao inferno. E aí é que vem o diferencial. E aí é que vem Deus. Já começou com Adão e Eva, quando caíram em pecado, e Deus lhes foi ao seu encontro. E foi a diferença para a vida deles em experimentar a graça, o amor e a misericórdia de Deus que apontou para Cristo, com a promessa da vinda do seu Salvador. E assim, o povo de Deus, com os profetas e líderes do povo de Deus, sempre ouviram essa palavra e foram trazidos de volta para crer no Senhor e viver na promessa, na esperança, na segurança da sua presença. O povo de Israel teve altos e baixos na sua espiritualidade, mas Deus sempre esteve do seu lado. Mesmo que caíram em desobediência, Deus sempre lhes foi ao seu encontro, com a lei para apontar-lhes o seu pecado, e com o Evangelho para mostrar o caminho da volta, o seu amor, a sua graça, o seu perdão, sempre a apontar para Cristo, aquele que viria, e para nós, aquele que veio, o Salvador da humanidade. Quando Israel caiu em pecado e sofrimento, certa vez foram convidados para olhar para uma haste como uma serpente. E todos aqueles que olhavam para aquela serpente, a lembrar o Cristo, aquele que haveria de ser levantado na cruz, como eles também, nós olhamos para a cruz e temos a cura e temos o perdão, temos a reconciliação, temos a salvação. Também sempre o povo de Deus, mesmo depois, com os exílios, sofriam as consequências dos pecados, mas Deus, através de profetas, sempre lhes ia ao encontro, a apontar o Salvador, para que nele tivessem a esperança, confiando na sua promessa. E Cristo, com essa pessoa, sua vida, sua obra redentora, especialmente consumada na cruz, então evidencia e revela-se como o Messias e o Salvador da humanidade, pelo qual temos a redenção, temos o perdão, temos a vida e temos a salvação. Essa dinâmica de Deus é maravilhosa. É um Deus que em Cristo, como vemos no Evangelho de João 3, ele é um Deus que não julga, mas um Deus que busca, um Deus que salva o pecador arrependido. Por isso também olhemos para Jesus. Nós, quando queremos olhar para Jesus, temos barreiras, temos dificuldades. Vimos Zaqueu, que também tinha suas dificuldades, mas Jesus lhe foi ao seu encontro e o convidou para ir até sua casa e lá fazer parte da sua família. E a presença de Cristo redimensionou, converteu, mudou, transformou, ressignificou a vida de Zaqueu e da sua família. Assim também acontece comigo, com você. O apóstolo Paulo, quando conheceu Jesus, quando lhe caíram as escamas e pôde reconhecer em Cristo o Deus verdadeiro, o Deus de amor, e realmente então passou a ter a sua vida pautada para Cristo, dedicada para Cristo. E então ele, em gratidão, colocou e dedicou a sua vida para a sua igreja e para a missão de levar Cristo para todos, para a missão de salvar, para a missão de transformar vidas com o santo Evangelho de Jesus. Irmão e irmã, quantas pessoas hoje, com os seus sofrimentos, suas dificuldades, suas dúvidas, suas preocupações, seus sofrimentos, também então a sua ansiedade, quantos não têm para onde olhar? E por isso é importante o nosso testemunho, para que, a mostrar o Evangelho, a testemunhar da fé verdadeira e salvadora em Cristo, possamos nós também olhar para a cruz e ter a salvação, e ter a cura, ter o perdão, ter a vida eterna. Assim também você e eu, diante de tudo isso que Deus nos dá, somos movidos para a gratidão, para entregar nossa vida a Deus, para dedicar tudo que somos e temos, dádivas das mãos de Deus, queremos dedicar para o Senhor, a fim de que mais pessoas possam também ter essa alegria da salvação. Que tal você e eu também termos instrumentos nas mãos de Jesus,
para que mais pessoas, com nosso testemunho e nossa vida em palavras e ações, mais pessoas possam ver Jesus? Assim, meu irmão, vemos que maravilhosa é a misericórdia de Deus. E somos movidos a viver essa misericórdia e compartilhar essa misericórdia. Um Deus que ama e sempre está do nosso lado. Minha garantia é Jesus, o nosso Salvador. Que assim seja, com a bênção, a graça e a presença protetora de nosso Deus. Amém. Irmãos, que a paz de Cristo, a qual ultrapassa todo entendimento humano, guarde seus corações e mentes em Cristo, para este tempo e para a eternidade. Amém. Nós também queremos devolver-nos ao Senhor nesse momento do ofertório e queremos fazer através de um hino de louvor ao nosso Deus. A nossa congregação e todas as demais congregações e igrejas têm o seu sistema de receber ofertas para que assim a missão de Deus continue e possamos anunciar Cristo, a fim de que mais pessoas possam ver Jesus e conhecer e viver a misericórdia do nosso Deus. Amém. Vamos louvar. Ó Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós luzir. Nessa parte do ofertório, também queremos dedicar nossa vida a Deus e dedicar a nossa oração com súplica e gratidão. Oremos. Ó Deus querido, nosso Pai amado, chegamos à Tua presença para dizer-te obrigado pelas Tuas bênçãos, tanto corporais quanto espirituais. Obrigado pelo pão de cada dia que Tu nos concedes. Obrigado por conhecermos Cristo como nosso Salvador. Obrigado pelo privilégio que dás a nós, Teus servos, para ouvir e anunciar a Tua palavra, através da qual Te conhecemos como um Deus misericordioso. Queremos ser Teus instrumentos para proclamar e viver o Teu amor em palavras e ações. Obrigado por termos inteira liberdade para ouvir o Evangelho e colocar nossa fé em prática. Pedimos-te que nos abençoes para que a Tua palavra seja anunciada sempre com toda a liberdade. Ajuda-nos a ouvir Tua palavra de corações dispostos, sabendo que não é palavra de homens, mas palavra de Deus. Abençoa-nos para que demos o devido valor à nossa alma. Tu dizes que ela vale mais do que todas as riquezas do mundo. Senhor Deus, Tu enviaste o Teu Filho ao mundo para sofrer e morrer por cada um de nós, e por cada uma de nós, e por todas as pessoas do mundo inteiro. Assiste-nos para que a nossa confiança em Cristo aumente sempre mais. Pedimos que abençoes Tua igreja, espalhada pelo mundo, para que possa crescer sempre mais. Abençoa também todas as nossas autoridades
em nosso país, em nosso estado, em nosso município e também em todas as nações, para que exerçam suas funções com sabedoria e responsabilidade. Especialmente, ó Deus, neste tempo de pandemia, continua a dar sabedoria a todas as autoridades e que seja de uma parte ou de outra que possamos nos unir nesta causa para ajudar as pessoas que precisam de atendimento, de acolhida, de cura, de socorro. Também, Senhor Deus, te pedimos pelas autoridades e profissionais da saúde que estão na linha de frente, as instituições de saúde, também estudiosos, pesquisadores, laboratórios, enfim, tantas pessoas que se unem nesse momento para uma busca de vacinas eficientes, de medicamentos eficientes de cura, para que as pessoas possam recomeçar as suas vidas. Ó Deus querido, também te pedimos pelos profissionais da educação, da segurança e dos demais setores que são bênçãos nas tuas mãos. Também, Senhor Deus, nós te pedimos para que abençoes aquelas pessoas que estão em tratamento para o Covid. Lembramos a Deus o Remi Veus, de Juranda, Paraná. Também, Senhor Deus, nós lembramos a Sally Weiss e o seu filho Rodrigo, que também estão em tratamento. Ó Deus, também te pedimos pelo Rudy Kleinschmidt, que agora recebe tratamento pós-Covid no hospital em Toledo, Paraná. Ele que é pai da Neuza Sosmaier. Ó Senhor Deus, também queremos dizer-te muito obrigado por ter abençoado o meu irmão Gilmei Schwarzhaupt, que esteve em tratamento e esteve internado no hospital em Porto Alegre, em recuperação para a sua saúde diante do Covid-19. Obrigado, Senhor Deus, por mobilizar profissionais da saúde, tanto fora quanto dentro do hospital, e assim abençoar a todos nós, nossas famílias, com a sua alta hospitalar, e agora está se recuperando em casa. Por estes e demais irmãos e demais irmãs que estão em tratamento, que estão em recuperação, te pedimos, ó Deus, que guardes a eles e os abençoes, também os profissionais, também os medicamentos, também as partes do corpo que estão em tratamento, e aqueles que estão em situação grave, e também te pedimos, ó Deus, por aquelas famílias que estão enlutadas e que sofrem diante desse momento. Também te pedimos, ó Deus, por tua ajuda e bênção para o pastor Kurt Albrecht, que em Curitiba também já está um mês internado e entubado para tratamento do Covid. Abençoa, cura e restaura a sua saúde segundo o seu propósito. Também te pedimos, ó Deus, pela família enlutada diante do passamento do pastor Nathan Flor, que estava em São Paulo em tratamento, e também, então, ontem partiu para os teus braços. Consola aos que sofrem, com a certeza do reencontro, com a esperança da ressurreição para a vida eterna. Ó Deus querido, apresentamos-te nossas preces com súplica e gratidão, em nome e por meio de Jesus. Amém. E tudo mais, Senhor Deus, que temos para te pedir e te agradecer, nos unimos a Cristo e como tua família, juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, Deus nos deu a graça de poder celebrar mais este culto em honra e louvor ao seu nome, como nosso Criador, Salvador e Santificador. Mais uma vez, nosso abraço fraterno a todos os membros da Congregação Luterana Emanuel de Blumenau e também a todos os irmãos de fé que estão perto e estão longe em nosso país e fora do nosso país. Também nosso abraço fraterno e para todos nossos votos de bênçãos para essa semana e para todos os desafios que vivemos em nossa fé e em nosso viver como seguidores de Jesus, vivendo e compartilhando a misericórdia de nosso Deus. Nosso próximo culto é no próximo domingo, dia 21,
Não sabemos ainda se vai ser apenas online ou também vai ser presencial, a depender e acompanhando então os decretos e o recomendado diante desse pico, a parte alta agora do contágio do Covid. Então vamos esperando e a gente então anuncia o momento certo. Em preparação para a bênção, vamos louvar ao nosso Deus. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor a ti. Sou teu frágil filho, livra-me do mal, em ti mesmo eu tenha proteção real. Guarda o que viaja no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, dá enquanto durmo tua proteção. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê Divino
Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, em nome teu agir, com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das, amor, perdão e paz, e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação.